Olá pessoal, nessa aula 6 a gente vai tratar das equações exatas, né? Então vou mostrar alguns exemplos aí. O primeiro exemplo, mostrar que uma equação é exata. Como que a gente mostra que uma equação é exata? Então esse é o nosso ponto de partida para as equações exatas. Primeiro, mostrar que a equação é exata. Primeiro a gente vai chamar essa parte que não acompanha o y' de m de xy. Segunda parte, chamar essa expressão que acompanha o y' de n de xy. Então a gente tem dentro da equação uma expressão que não acompanha o y' e outra expressão que acompanha o y'. Essa que não acompanha, que não está multiplicada por y', a gente vai chamar de m, e essa que acompanha o y', a gente vai chamar de n. Como a gente pode ver lá na parte teórica, para mostrar que ela é exata, basta mostrar que a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. Então é bem simples. Pega a expressão que não está multiplicando o y', chama de m. Pega a expressão que está multiplicando o y', chama de n. O m eu derivo em relação a y e o n eu derivo em relação a x. Para que ela seja exata, esse resultado tem que ser igual. Assim sendo, derivando m em relação a y, derivada de 2x, 0. Derivada de y², 2y. Derivada de n em relação a x, derivada de 2xy em relação a x, 2y. E assim, a gente tem que my é igual a nx, logo a equação é exata. Vou fazer mais um exemplo para ficar claro. Então, vamos mostrar que essa equação é a equação exata, né? Então, primeiro, vamos chamar essa expressão que não acompanha o y' de m. Então, m é toda essa expressão. Essa expressão que acompanha o y', quer dizer, que está multiplicada por y', a gente vai chamar de n. Então, aqui. Então, o que não multiplica y', a gente chama de m, e o que multiplica o y', a gente chama de n. E aí a gente tem que mostrar que a derivada de m em relação a y é igual a derivada de n em relação a x. Primeiro, derivada de m em relação a y. Derivando essa expressão em relação a y. Derivada de y é 1, cosseno de x é constante, repete, está multiplicando. Derivada de 2x elevado a y. 2x, como é constante, a gente repete. Derivada de e elevado a y em relação a y é o próprio e elevado a y. Agora vamos derivar essa expressão n em relação a x. Derivada de seno de x, cosseno de x. Derivada de x ao quadrado e elevado a y. Derivada de x ao quadrado, 2x. Elevado a y, como é constante que está multiplicando, a gente só repete. Derivada de menos 1, derivada da constante é 0. Então a gente tem essa igualdade das derivadas, então ela é uma equação exata. Então, para mostrar que ela é exata, a gente tem dois passos. Primeiro, chamar de m o termo que não tem o y' multiplicado e chamar de n o termo que tem o y'. Então, esse termo é o m e esse termo é o n. O primeiro, o m, deriva em relação a y, o segundo, que é o n, deriva em relação a x. E aí basta verificar que os dois são iguais.